Se você quer saber sobre o ritual da fertilidade, falos gigantes e curiosidades sobre o próprio Ocidente, acompanhe esse vídeo. Olá, comandante bravadores, sim, eu vou falar não só do Oriente, como também um pouco de curiosidades do Ocidente relacionadas a rituais de fertilidade. Um dos rituais de... Uma das coisas mais interessantes que acontecem no Japão durante esse período da transição do inverno para a primavera são os festivais relacionados com a fertilidade. Esses festivais atraem muito a curiosidade de estrangeiros, assim como nós, e principalmente os turistas estrangeiros. E hoje eu vou falar para você um pouquinho de como não achar bizarro esse ritual da fertilidade. Ai, por que eu tô falando ritual, Bunny? Tira o ritual daí! Um dos festivais mais famosos que acontecem aqui no Japão relacionados com festivais de fertilidade é o Kanamara Matsuri. Tenho certeza que se eu colocar essa imagem você já vai lembrar na hora desse ritual. Sim, isso é um falo gigante e você não tem contato com esse tipo de palavra, mas o falo quer dizer pênis. E normalmente a gente se assusta ao ter que encarar o nosso órgão sexual assim tão escancaradamente. Mas fique tranquilo, eu não vou falar palavrão aqui, eu vou falar sobre esse festival de uma maneira muito simples e que você pode assistir com toda a sua família e desmistificar de uma vez por todas esse tipo de festival. Esse festival do Kanamara Matsuri, ele é um dos mais famosos e também um dos mais ignorados dentro do próprio Japão, porque ele tem algumas conotações sarcásticas de um ritual muito antigo que é realizado nesse templo de mesmo nome em Kawasaki, Kanagawa. O que é interessante falar é que as atividades deste templo elas já acontecem há mais de 2000 anos e são extremamente sagradas para os shintoístas, que acreditam que dentro desses falos existem kami-samas, ou seja, existem deuses, entidades divinas que têm poderes como o de cura, por exemplo, entre outros poderes. Eu estava assistindo uma entrevista da sacerdotisa desse templo de Kanamara. Ela se sente muito triste por esse festival estar perdendo a sua característica sagrada. Todo o festival ele se inicia a partir de um ritual executado por sacerdotes shintoístas para que essa procissão aconteça muito bem. Mas, como ela mesmo disse, que ao longo dos anos esse festival tem perdido os seus formatos originais e ela sente muito por isso. Porque se você pesquisar isso no YouTube e for ver imagens sobre esse festival, normalmente se arremetem sempre a essa questão fálica em comidas, em estátuas, em enfeites, em brinquedos, levando isso de uma forma escrachada, não levando o verdadeiro espírito deste festival, que para essa sacerdotisa tem se perdido ao longo dos anos. Mas então por que eu falei de curiosidades ocidentais que vão tirar da minha cabeça que esses rituais de fertilidade são bizarros? Porque nós temos alguns festivais, acho que esse não é o nome, mas nós temos algumas celebrações que ocorrem nessa mesma época no Ocidente e tem o mesmo significado, são festivais ou celebrações da fertilidade. A gente precisa lembrar que o Japão ficou fechado para o mundo por muito tempo e tem uma história muito longa de milhares de anos. Então, algumas das tradições que permaneceram aqui em outros lugares foram esquecidas ou foram substituídas ou foram remodeladas para novos tempos. Então, quando a gente fala, puxa, mas tudo bem, até pode-se ter alguma celebração desse tipo mais escondida, mas eu nunca vi isso no Ocidente. Como você me explica isso, Anderson? Vou explicar de uma maneira bem simples. Existem diversos artefatos escondidos à vista de todos, colocados em nossa cidade sem que a gente perceba. Por exemplo, os egípcios realizavam essa mesma adoração ao falo construindo obeliscos. Você sabe o que são obeliscos? São estátuas gigantes que você deve ter visto no filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar, não é mesmo? E para os egípcios, essa era um símbolo da terra fertilizando o céu, ou seja, é um símbolo egípcio maçônico, da maçonaria egípcia.
Esse costume permanece até na maçonaria atual, que leva obeliscos para diversas cidades onde ela faz representação. Se você nunca percebeu isso, dê uma olhada nos obeliscos que tem na sua cidade e veja quem os construiu. Outra coisa muito interessante que chama muita atenção e também remete a esse mesmo formato fálico são os castelos medievais. Todos eles possuem uma alta torre no meio, né? E toda a história que a gente for ver, sempre existia no alto daquela torre uma princesa, né? E tudo isso da mesma maneira com que os japoneses tratam esse seu ritual da fertilidade, onde são as mulheres que normalmente carregam alguns falos de madeira. Mas espera aí, você está falando de coisas que estão meio longe da minha realidade. Então vamos falar de uma coisa mais simples que está na realidade de todo mundo, pelo menos durante os meses de junho e julho, que são as festas juninas. Nas festas juninas nós também vemos uma madeira cravada na terra, onde você é desafiado a subir nela para, sei lá, provar o quê? Mas para os povos antigos que deram origem a essa brincadeira, era um assunto muito sério, era a própria natureza sendo fecundada ali naquele momento. E existem diversos outros símbolos que estão escondidos às nossas vistas. Mas o mais interessante de tudo isso é que existe um ritual de fertilidade que acontece na mesma época, próximo da mesma época que acontece aqui no Japão. Esse ritual que eu estou falando é o próprio ritual da Páscoa. Se você já está acostumado no domingo de Páscoa a almoçar com seus familiares e comprar ovos de Páscoa, saiba que essa tradição é muito mais antiga que o próprio cristianismo. Ela ocorria antes mesmo do nascimento de Cristo. Inclusive, a morte de Cristo ocorreu na Páscoa judaica, que era comemorada antes do nascimento dele. E a grande origem desse ritual, ela se mesclou com o cristianismo devido a algumas tradições germânicas, a deusa Ostara, que pode ser traduzida para Esther, ou como a gente conhece na América, né, Easter, que é a Páscoa. E essa Ostara, Esther ou Easter, é a deusa da primavera, e ela carrega um ovo nos seus braços e enquanto observa um coelho correr em volta aos seus pés. Interessante, né? Então, todos esses símbolos são muito interessantes, que é mais uma coisa que liga os dois rituais, o ritual da fertilidade no Japão e a Páscoa no Ocidente, é que essa deusa Ostara, ela tem representações em outras mitologias. Por exemplo, na mitologia romana, ela é Ceres, que é a própria deusa da lua. A Páscoa ocorre normalmente no primeiro domingo após a lua cheia. Então, todos esses simbolismos também são utilizados aqui no Japão e não ficam tão implícitos assim, porque, como disse a sacerdotisa do templo de Kanamara, as tradições estão se perdendo e não é mais como antigamente. Por exemplo, aquele falo que eu mostrei para vocês no começo desse vídeo, ele se chama Elizabeth. Ele não é uma tradição antiga sendo carregado pelas ruas da cidade, e sim uma tradição muito nova que começou a partir dos anos 60. Aquele falo foi doado por uma casa noturna e quem carrega esse falo são apenas transexuais. Uma coisa muito interessante que essa sacerdotisa disse na sua entrevista é que hoje as pessoas pedem coisas muito mais egoístas do que antigamente. Se pede por fertilidade, se pede por filhos saudáveis, se pede por proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, e esse nunca foi o foco desse ritual, e sim relacionado com a fertilidade, mas não só a fertilidade humana, mas a fertilidade de todos os animais e da própria natureza, porque a primavera ela é esse período, né? A gente acabou de entrar na primavera, em que a luz começa a vencer as trevas. Então é muito interessante, é muito simbólico, é muito bonito e a gente precisa ver a beleza desse festival. Eu não fui no festival, eu não pude ir, mas é importante que você assista a esse vídeo ou passe para alguém que vai assistir esse vídeo antes de ir pro festival, exatamente porque existe uma atmosfera sarcástica, mas dentro existe um fundamento religioso ali tentando ser passado e que infelizmente hoje em dia está se perdendo. Se você quer participar um dia desse festival, assista então esse vídeo antes de ir. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, compartilha com seus amigos, deixa um comentário aí se você quiser perguntar alguma coisa. Se eu puder responder, eu respondo, senão eu vou pesquisar para te responder, certo? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Domo arigatou gozaimasu, desbravadores-san, e valeu!